Neemias, capítulo de número 6, a gente pensa, quem tem acompanhado as ministrações de domingo, em cima do livro de Neemias, que nós estamos trabalhando o tema de dupla honra, nós vemos que Neemias ele aceitou um grande desafio, de pegar uma cidade assolada, destruída, e a cidade refletindo a situação do povo, ele decide reconstruir aquela cidade. Ele vê que a boa mão do Senhor é com ele, ele percebe que o que está no coração dele veio do céu, ele não está se importando somente com ele, não, ele quer honrar a Deus, ele quer cuidar do povo de Deus, ele quer estender as mãos às pessoas e ele se coloca como canal de Deus para essas pessoas. É difícil as pessoas se colocarem como canal de Deus, entenderem isso, de não fazer uma coisa por si mesmo, mas fazer algo que impacte a outra pessoa. Sempre que nós somos agraciados por Deus em alguma coisa, na nossa profissão, no nosso trabalho, na nossa formação, nós temos que devolver de alguma maneira socialmente também. Como que é isso socialmente? É você poder ajudar as pessoas que precisam. Às vezes nós, quando vamos lá na Val de Jaboque, todo terceiro sábado, nós falamos sobre isso. Por que nós vamos lá? Porque queremos estender as mãos para as pessoas que estão lá. E quando você senta com aqueles jovens e eles começam a contar a história de vida deles, eles se sentem muito amados por nós. Não somente por nós que vamos lá. Eles sempre dizem, agradeçam aos irmãos que sempre contribuem, sempre ajudam, sempre estão apoiando para que essa obra aconteça. Ou seja, estamos tendo impactos sociais na vida das pessoas. Ou seja, não estamos como igreja isolados num lugar, pensando só no nosso umbigo. Mas nós estamos estendendo as mãos, fazendo missões, que isso é missão, é falar da palavra de Deus. É quando nós estamos lá no orfanato, estendendo as mãos, aconselhando e abraçando as crianças, enchendo elas de amor. Nessa quarta-feira, nós tivemos um momento que uma família de lá, as crianças, acabaram sendo desacolhidas, foram para a sua família, e nós tivemos um momento aqui onde você viu o amor que foi gerado, foi cultivado, pastor? Entre as pessoas no jiu-jitsu, com as crianças que vêm também aqui, e você vê uma criança te abraçar e chorar e falar que você foi importante na vida dela, e quebra nós, pastor? E a gente não consegue falar sem embargar a voz, sem chorar, porque a gente fica impactado, não é assim, Suzy? Está lá com as crianças, vêm, abraçam, e é um amor tão grande, você fala, Pai eterno. Ou seja, impactos, Horton, que você faz na vida de uma criança, de uma pessoa, de um adulto, de um adolescente, e você talvez não saiba a importância disso. Marca a vida dessa pessoa para o resto da vida dela. Eu costumo dizer que nós podemos não resolver os problemas das pessoas, mas nós vamos amenizar a dor e vamos mostrar que existe uma porta de amor para pessoas que têm dor nas suas vidas. Quem está entendendo pode dizer um glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor por essas oportunidades que Ele nos tem dado, amém? Só que Neemias se lança a um desafio que é muito grande. Como sempre eu digo para vocês, eu tenho uma admiração muito grande pela vida de Neemias, porque ele vê uma cidade destruída. A cidade revelava o interior das pessoas, ou seja, sempre nós podemos perceber que o exterior revela muito do interior da pessoa. Amém? O estado psicológico da pessoa, como elas estão se sentindo derrotadas, elas também estão em ruínas dentro dela. Então, como é que você consegue ver um cenário de uma cidade destruída, olhar a vida das pessoas destruída também e dizer, nós vamos reedificar isso? Porque se você tem uma cidade em ruínas, mas você tem um monte de gente animada, é mais fácil, sim ou não? Já vai ser difícil, mas vai ser muito mais fácil do que você ter a cidade destruída e ainda ter pessoas que estão na mesma condição da cidade. Então eu tenho uma admiração muito grande. Aí Neemias fala, Senhor, me usa, Senhor, prepara tudo para ele. Ele consegue incentivar essas pessoas, que eu acho que é uma coisa muito linda para um líder. E às vezes eu oro para Deus e eu falo, Senhor, eu não sou bom líder, porque eu queria muito influenciar as pessoas a que elas fossem, a que elas fizessem. Eu preciso melhorar como líder,
Porque se Neemias conseguir influenciar pessoas desanimadas, a elas darem a vida delas por aquilo que elas estão fazendo, eu preciso aprender com ele. Preciso aprender com ele. E uma das coisas que eu aprendo é, antes de esperar dos outros, vai lá você e faça. Por isso que eu tenho procurado sempre fazer isso, mas eu quero melhorar como líder. A gente sempre pode melhorar, amém? A gente nunca pode dizer, não, eu estou bem, eu estou melhor, está tudo certo. Não, eu posso sempre melhorar. Eu posso melhorar como ser humano, eu posso melhorar como pessoa, amém? Diga assim comigo, eu posso melhorar. Amém? E Neemias impacta esses homens, eles começam a trabalhar. Nós vemos que agora piora ainda a situação, porque além de ter as pessoas desanimadas para animar, além de ter a cidade desorganizada, uma bagunça, agora ele encontra a oposição das pessoas. Parece que o inimigo armou todo o inferno contra ele. Ninguém quer o bem da cidade de Jerusalém, assim como o inimigo não quer o teu bem. Ok? Dá para entender isso? O inimigo não quer o teu bem. O problema dele não é com Deus, porque não adianta ele se levantar contra Deus. Ele não quer é que você tenha sua identidade em Deus. Amém? Então o que acontece aqui? Outros povos começam a se levantar contra Neemias e contra a obra que está sendo feita em Jerusalém. Mas mesmo assim ele consegue vencer. Estou dando uma recapitulada rápida em tudo que a gente já falou. Ele continua a construir. Ele reconstrói os muros de Jerusalém. Ele fecha as brechas. E ainda assim, os inimigos continuam tramando contra eles. Tentam trazer problemas internos, dispersar eles, e Neemias consegue vencer. Neemias chega agora no capítulo 6, e ele vê a construção que ele iniciou, ele conseguiu levantar os muros e tapar as brechas. Aí você fala, bom, consegui, está tudo certo. Você se engana. Existe um grande problema. Além de você precisar estar animado, além de você precisar ter estratégia, tem uma coisa que o inimigo faz, que isso pode destruir a nossa obra. Pode destruir aquilo que nós estamos edificando. Pode destruir o seu casamento, pode destruir o seu ministério, pode destruir a sua empresa, pode destruir o seu estudo, pode destruir qualquer coisa que você se propôs a edificar. Qualquer coisa. É uma estratégia. E essa estratégia, nos dias de hoje, eu quero te dizer, é uma das mais usadas. Quem quer saber? Quem quer saber aí? $10.000 de cada um lá na porta. Essa passagem é uma passagem muito séria que eu vou falar hoje. Preste atenção. O inimigo, não existe nada novo debaixo do céu. Ok? Se hoje roubam carros, antigamente roubavam cavalos. Porque era o transporte da época. Não é assim? Até fiquei com dó, a gente estava vindo de lá para cá, a gente passa no meio da mata, veio um cara, um casal, numa charrete, correndo com o cavalo, fiquei morrendo com dó do cavalo, estava com dó da minha suspensão do carro, e o cavalo, blá, 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 falei, meu Deus, tadinho do cavalo, a pessoa dando farol alto pro cavalo para mim. Eu com medo de estourar a suspensão, né, Horto? Lá não tem aqueles buracão, eu vim devagarzinho e a pessoa vem com a charretinha, eu falei, tadinho do cavalo. Contextos diferentes, mas são valores. Existem cavalos caros? Oh, muito mais caro do que o I-30, né? Muito mais caro. Então, assim, existiam épocas que tinham uns contextos diferentes, a tecnologia era diferente, mas o inimigo sabe como atacar o ser humano. O problema do homem é o mesmo desde a criação. Desde a criação, desde a queda, né? Porque a criação não, porque a criação era perfeita. Todas as vezes que nós falamos de perfeição, é Gênesis 1 e 2 até o início do 3. Do 3 para frente, descamba tudo. Mesmo assim, a complexidade da criação ainda mostra a glória de Deus. Amém? A perfeição, a glória de Deus se revela em toda a criação. Mas nós vemos que o problema vai acompanhando o ser humano, que é o pecado, vai acompanhando durante vários contextos, várias gerações, seja no ano de 1500, seja 1600, 1700, 2021 e até quando Jesus voltar. Sempre vai ser um problema. Esse é a grande glória da Bíblia. Por que a Bíblia é um livro mais atual do que o jornal que sai hoje? Porque ela é algo que Deus já mostrou o problema do ser humano. E qual o problema do ser humano? Alguém sabe? Ganha balinha no final.
Qual é o grande problema do ser humano? Alguém sabe? Todos os seres humanos têm um problema com isso. Qual é o grande problema do ser humano? O pecado. É o pecado. E o que é pecado? É tudo aquilo que é contrário à lei de Deus. Então o problema do ser humano não é a droga, não é o álcool, não é nada disso. É que isso é uma das coisas. Mas na verdade é o pecado, porque o pecado leva ele àquilo. Quem está entendendo? Então saber. Você pode não saber o que é o vício das drogas, você pode não saber o que é o vício do álcool, mas você sabe o que é o vício do pecado. Sim ou não? Eu não sei, apóstolo. Então vem de terça-feira, então, que eu te mostro que você sabe. Né? É importante. Mas aqui nós vamos ver que o inimigo sabe como atacar você. Ele sabe várias estratégias para acabar com a sua construção ou reconstrução. Deixa eu dizer duas coisas para você que Deus ministra ao meu coração. Eu quero compartilhar, a palavra é a mesma. Amém? É o mesmo que está escrito aí na sua Bíblia, é o mesmo que está escrito na minha. Mas nós precisamos ver a aplicação de tudo isso segundo o Espírito Santo traz para nós. É isso que faz a diferença. É pegarmos essa verdade de tanto tempo atrás que foi escrita e ela fazer sentido porque ela mostra os nossos problemas hoje. Sabendo que o inimigo entende a maneira de trabalhar, porque o ser humano continua sendo o mesmo, o problema dele continua sendo o mesmo, ele sabe como desanimar. Ele sabe como parar uma construção. Ele sabe como fazer você se sentir cansado e parar a sua construção. E Neemias nos mostra, no capítulo 6, essa estratégia do inimigo. Capítulo 6, versículo 1 em diante, diz: Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante dos nossos inimigos. Olha, tem 3 endemoniados e mais um povo que a gente não sabe o nome que está por detrás deles. Assim. Ou seja, há toda uma orquestração do mal contra a reconstrução de Neemias. E é importante isso. Construir dá trabalho. Reconstruir dá trabalho dobrado. Diga assim comigo: construir dá trabalho. Reconstruir dá trabalho dobrado. Preste atenção numa coisa que isso eu vou compartilhar segredo ministerial com vocês. Amém? Quem quer esse segredo? Um monte de segredinho para vocês. Deus sempre ministra no meu coração. Cuidado. Porque você construir, você está levando um maior tempão. Reconstruir vai afetar a tua vida em todas as áreas. Construir, e quanto maior for a edificação, pior é. Por quê? A sua edificação vai chamando a atenção e dá trabalho. Quando você se dedica a uma obra, você faz um determinado esforço para construí-la, você começou ela do zero. Você vai edificando o seu nome, você vai edificando o seu ministério, você vai edificando quem você é. Quando chega a uma altura, todo mundo está olhando para você dizendo assim: nossa, olha que edificação, pastor Vitor, a Evelyn, olha a edificação que a Letícia fez, que adoradora do Senhor. A sua edificação é enorme. Você era solteiro, agora você resolveu casar. Você está edificando, sim ou não? Estava ministrando um casamento, estava falando sobre isso. Que casamento é edificar. Aí você descobre se você edifica sobre a rocha ou se você edifica sobre a areia. Amém? Mas é uma construção. E quando é que se revela que tipo de construção? É na hora da dificuldade, é na hora da chuva, é na hora das inundações que descobre que tipo de alicerce nós temos. A mesma coisa na nossa construção. Só que podemos ter construído direitinho, feito tudo direitinho, no entanto, perdemos o foco. O que vai acontecer? O inimigo vem e derruba a nossa construção. Perde-se a credibilidade, perde-se a autoridade, não tem problema. Com Deus, está tudo certo. Esse é o problema do pecado. Com Deus, Ele te perdoa. Amém? Quem já foi perdoado de pecados aí? Eu também. Só que agora você vai ter que reconstruir. Irmão,
Davi passou por isso, não passou? E reconstruir custou problemas familiares. A reconstrução de Davi custou a morte de um filho. A ação de Davi custou o problema de incesto dentro da família. Olha só, uma porta que ele abriu, desconstruiu a história de um adorador. Não tem problema. Deus é aquele que reconstrói histórias. Amém? O pastor ontem estava ministrando lá na Val de Jaboque, falando sobre o Vale de Ossos Secos. O Vale de Ossos Secos é justamente isso. Aonde é que está se cumprindo a reconstrução dos ossos secos? Aonde é que está se cumprindo a palavra aonde o profeta Ezequiel olha e diz assim: tu sabes, Senhor. E aí Deus diz para ele: sopra, declara, né? Declara a palavra que o vento vem e sopra sobre esses ossos, declara vida sobre eles e os ossos começam a ficar cada osso ao seu osso de pé, organização, e aí depois vem o Espírito e enche aqueles ossos que já estão revestidos de carne e se torna um grande exército vivo. Não é assim a visão de Ezequiel 37? Amém? Quando é que está acontecendo isso? Aqui. É nesse período. É no livro de Esdras, de Neemias. Amém? A aplicação disso espiritual, nós sabemos, já pregamos aqui, que espiritualmente nós entendemos que o que dá estrutura à vida de um cristão, Romanos. E o que é que dá vida, sopra a vida sobre essa estrutura? Efésios, que fala sobre batalha espiritual, fala sobre mundo espiritual. Amém? Você está junto comigo? Está entendendo? Glória a Deus. Nesse momento aqui, dessa reconstrução, assim como na nossa reconstrução, o inimigo vai querer usar isso daqui. Pode ter certeza que ele está usando ou ele vai usar. E no contexto que nós estamos, ele está assim, ó, de armas para isso aqui. Olha só o que vai acontecer. Sanbalat, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos descobriram que eu havia terminado de reconstruir o muro e que não restavam brechas, embora as portas ainda não tivessem sido colocadas em seus devidos lugares. Então Sanbalat e Gesem enviaram uma mensagem pedindo que eu me encontrasse com eles num dos povoados da planície de Ono. Sabendo que eles planejavam me fazer mal, respondi com a seguinte mensagem: estou envolvido com uma obra muito importante e não posso ir. Por que eu deveria interromper o trabalho para me encontrar com vocês? 4 vezes eles enviaram a mesma mensagem, e cada vez lhes respondi da mesma forma. Na 5ª vez, o servo de Sanbalat trouxe nas mãos uma carta aberta que dizia: há um boato entre as nações, diga assim comigo, boato, entre as nações vizinhas, e Gesem o confirma, que você e os judeus planejam se rebelar e por isso estão reconstruindo o muro. De acordo com esses relatos, você planeja se tornar o rei deles. Corre a notícia de que você nomeou profetas em Jerusalém para proclamarem a seu respeito: olhem, há um rei em Judá. Pode ter certeza de que essa informação chegará ao conhecimento do rei. Sugiro, portanto, que você venha conversar comigo. E eu lhe respondi: nada do que você diz é verdade. É tudo invenção da sua cabeça. Então estavam apenas tentando fazer o quê? Nos intimidar. E imaginavam que iríamos interromper a obra, ou seja, era uma estratégia deles. Assim continuei o trabalho, como? Com determinação e ainda maior determinação. Ou seja, ele estava empenhado, agora ele se empenhou mais ainda. Algum tempo depois, fui visitar Semaías, filho de Delaías, e neto de Meetabel, que não podia sair de sua casa. Ele disse: vamos nos encontrar no templo de Deus e trancar as portas. Esta noite seus inimigos virão matá-lo. Eu, porém, respondi: alguém da minha posição deve fugir do perigo? Diga assim comigo: alguém da minha posição deve fugir da luta? Diga para a pessoa do seu lado: você pode fugir da luta?
Fugir da luta, será que a gente pode? Como que a gente canta aquele louvor lá? Que para onde eu irei? Para onde eu irei? Se eu não tenho para onde voltar. Se você ainda tem um porto seguro para voltar, você ainda não está pela fé. Do apóstolo. Lembra também da passagem de Ezequiel? Onde Deus leva ele até a beira do rio. E aí vem um homem com cordel e estica 1000 côvados. E ele mede as águas. Como que as águas estão? Estão lá no tornozelo. Água no tornozelo é sinal de perigo? Não. Mede mais 1000. E ele vai ver que as águas estão dando nos artérios. E assim vai indo, vai subindo, subindo, até que chega e mede mais 1000. Quando ele mede mais 1000, a água não dá mais pé. E como que ele tem que atravessar? A nado. Eu tenho medo de água. Se eu não sentir o meu pezinho no chão, irmão, olha, eu atravesso um determinado distância da piscina por cima, com a cabeça para fora, porque debaixo da agonia. E isso significa o quê? Enquanto seu pé está em terra firme, você tem segurança humana. Você pode voltar atrás. Você pode pular. Agora, você pegar o teu barco e ir lá para o alto mar, você vai pular para onde? Não tem mais. Imagine você chegar ao ponto de você estar em alto mar, o seu motor pifar. Pior de tudo, você pegou o remo nas suas mãos e foi, seu braço cansou, os remos escorregaram das mãos. E agora? Aí você levanta a vela do seu barquinho. Aí você depende do quê? Do vento. E se o vento soprar para a esquerda? Você vai para a esquerda. E se o vento soprar para a direita? Você vai para a direita. E se o vento soprar em frente? Aonde o vento soprar, ele te leva, sim ou não? Amém? A gente consegue colocar isso dentro da Bíblia? Assim é todo aquele nascido do Espírito. O vento sopra onde ele quer. Enquanto você tem motor para você mandar o seu barco para qualquer lugar, você está no controle. Enquanto você tem o remo, você está nas suas forças, está no seu controle. Mas quando você levanta a vela e depende do vento, você está no controle do Espírito Santo de Deus. Tem momentos que nós precisamos, isso é maturidade, amém? Assim como aquele homem, né? Como o homem mede 1000 e ele tem que atravessar a nado, ou seja, ele perdeu o controle. Ele tem que confiar em Deus. Amém? Ele está dizendo aqui, ó. Eu, porém, respondi: alguém da minha posição deve fugir do perigo? Eu não tenho para onde fugir. Eu não tenho como voltar atrás. Imagine se Neemias chegasse agora e falasse assim: bom, estou voltando atrás. Depois de ter começado, depois de ter visto a boa mão de Deus na vida dele, depois dele ter começado a reconstrução, depois dele ter tapado os muros, depois dele ter motivado as pessoas, ele mesmo vai dizer assim: parei. É inadmissível, sim ou não? Quero dizer para você que é inadmissível que a gente pare também, porque já estamos longe da terra firme. Você parar hoje já vai dar motivo de vergonha para você. Então diga para o irmão ao seu lado: não pare. Continue o que você começou. Amém? Quem está entendendo pode dizer um glória a Deus. Alguém da minha posição deve fugir do perigo. Quando mandarem você se esconder, fala assim: para aí, ó. Você fala assim: eu sou pessoa que foge do perigo. Você acha que eu fujo da luta? Eu não fujo da luta. Diga assim: eu não fujo da luta. Eu não fujo das minhas batalhas. Diga: eu sou jiu-jiteiro. Não é? Eu tomo um armlock, sai, a gente dá a volta por cima, vamos embora. Mas nós vamos conseguir, não vamos parar não, amém? Diga assim: não vou parar.
Amém? Diz aqui a palavra do Senhor. Agora tem uma outra coisa que ele vai dizer. Alguém como eu deve entrar no templo para salvar a vida? Não farei isso. Percebi que Deus não tinha falado com Semaías, mas que ele havia sido contratado por Sambalate e Tobias para anunciar essa profecia contra mim. Eles esperavam me intimidar e me fazer pecar. Assim poderiam me difamar e me desacreditar. Amém? Vou parar aqui. Gente, parar e analisar parte a parte, a gente passeia um monte de coisas na Bíblia. Uma das coisas que a gente passeia dentro desse texto, a Bíblia, ela se auto-autentica. Você pode usar várias passagens dela que vai confirmar essa estratégia do inimigo. Você quer ver? Nós estamos falando de Neemias. Quanto tempo se passou da passagem do Êxodo? Muito tempo? Bastante tempo, não é? Quer ver uma estratégia? Preste atenção que o que eu vou dizer tem que ser com muito equilíbrio e você tem que raciocinar muito. Entender isso com equilíbrio. Amém? Diga assim, equilíbrio. Uma vez, o povo estava no Egito. Deus levantou Moisés como libertador. E o povo fazia o que no Egito? Tomava Coca-Cola e ficava olhando para o céu. O que eles eram no Egito? De quem? De Faraó. Aí Deus ouve o clamor do povo, porque eles não eram para ser escravos de Faraó, eles são servos de Deus. E eles tinham que sair do Egito. Deus tinha uma palavra para eles de uma terra prometida, então eles estavam 400 anos de escravos dentro do Egito. Diz a palavra que Deus enviou Moisés para falar com Faraó, porque Deus queria libertar o povo e levar para o deserto a caminho de uma terra prometida. Moisés diz assim para Faraó: uma audiência com você, Faraó? Pois não, Moisés. Deus disse: liberta o povo para que eles me prestem culto no deserto. Como é que é, Moisés? Vocês vão lá prestar culto? Não, nós vamos, mas é o seguinte: a gente vai levar a nossa família, a gente vai levar os nossos bois, nós vamos levar o nosso gado, nós vamos levar tudo, e lá nós vamos estar sacrificando e adorando ao Senhor. Você está dizendo que vocês vão deixar de ser a minha mão de obra escrava e vocês vão adorar a Deus? É. Moisés, vocês estão desocupados. Vocês estão com a vida ociosa. Por isso que vocês querem saber de adorar a Deus. Vocês estão com tempo de sobra. Qual é a estratégia que o inimigo faz, o caso Faraó, faz com o povo? Coloca para trabalhar. Só que eles já não trabalhavam? Trabalhavam. Aí eles falam assim: só que o que vocês estão trabalhando está sobrando tempo demais. Então eu vou dar mais trabalho. Eu não vou dar palha para vocês. Eu quero que vocês produzam a mesma quantidade, com a mesma qualidade, com o mesmo tempo, só que sem essa mão de obra, essa obra-prima para vocês. Além de vocês fazerem o que vocês faziam, vocês vão atrás disso para que vocês consigam suprir a demanda. Quem está entendendo? Isso é capitalismo puro. Isso é o que nós vivemos nos dias de hoje, sim ou não? Trabalhar é pecado? Só trabalhar é bênção? Não. Tem coisa errada. Aí o inimigo está dizendo o quê? Você está com muito tempo para ficar pensando em igreja. Você está com muito tempo para se envolver na obra. Você está com tempo de sobra para ir na igreja. Eu vou te arrumar alguma coisa. Ah, irmão, nos dias de hoje ele tem um leque de opções. Ele te dá Netflix, WhatsApp, Facebook, Instagram, o seu trabalho, hora extra, conforto, dinheiro, carro, casa. Ele te dá um monte de coisa, de opções para você não se envolver na obra de Deus. Eu conversava com uma pessoa essa semana e a pessoa disse assim: eu não tenho tempo para ir na igreja. Não é daqui da igreja porque o pessoal não conversa essas coisas comigo aqui da igreja.
Ela não é da nossa igreja. Aí a pessoa dizendo assim, ele falou, não, eu não tenho tempo para ir na igreja. Eu falei assim, tá bom. Aí eu falei, eu vou pegar. E a gente no bate-papo ali, eles se conversando, o pessoal conversando, e blá. Aí a pessoa fala assim, nossa, você já fez meditação? Um yoga, relaxamento e tal? E aí o colega disse assim, nunca fiz não, eu não fico sem fazer. Não fico sem fazer, todos os dias eu estou lá, eu faço isso, eu faço aquilo. Aí eu só olhei para a cara do irmão e disse assim, e aí? Já sei que você vai querer falar, Deus. Eu não tenho tempo para as coisas de Deus, mas para outras coisas eu tenho. Eu falei, tá vendo o que eu disse para você? Não é que você não tem tempo, é que servir a Deus não é prioridade. Nossa, mas nem é da sua igreja. Mas eu não sirvo a Deus para a Efrata. Eu sirvo a Deus aonde eu passar. Amém? Por acaso vocês são um povo que Deus entregou nas minhas mãos, se vocês me aceitam como pastor. Amém? Mas quem disse que eu tenho que pregar só para vocês? Eu tenho que pregar no lugar que eu passar. Então eu tenho que pregar a mesma palavra que aqui. Amém? Com maior amor. Mas por que você não faz? É porque eu não quero mesmo. Vou ser sincero, aí já é o desabafo. Não, vou ser sincero, não quero mesmo por causa disso, por causa daquilo. Então não diga que você não tem tempo, você não tem prioridade. Igreja, servir a Deus não é prioridade. Por quê? Porque você substituiu por outras coisas. Está entendendo o equilíbrio? Você precisa ter o momento do passeio, você precisa ter o momento do trabalho, você tem que ter um momento com a família, você tem que ter todas as coisas. Nada disso é pecado e eu jamais vou dizer que isso é pecado. Mas tudo aquilo que te rouba do seu compromisso com Deus é pecado. Seu trabalho, seu estudo, qualquer coisa. Não substitua, porque se você substituir, é uma estratégia do inimigo para tirar o seu foco. Mas não é só o foco, eu estou falando de igreja, estou falando de ministério. Mas outras coisas da nossa vida também nós estamos nos propondo a construir. É construir um estudo, é construir uma família, é construir a vida financeira, é construir investimentos. Tudo isso é construção ou reconstrução. Eu não sei se você está construindo, ou seja, é a primeira vez que você está fazendo. Então faça bem feito para não ter que reconstruir. Porque reconstruir vai dar trabalho. Mas talvez você esteja reconstruindo. E sempre a reconstrução com coisas que já foram usadas nunca são perfeitas. Quem está entendendo? Tem coisas na nossa vida que as nossas decisões, as nossas escolhas vão trazer sérias consequências que não tem a ver de Deus não te salvar. Você só vai colher do seu pecado. Você vai colher das suas escolhas. Gálatas nos ensina o quê? Que de Deus ninguém zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. E a mulher também, né? São ambos, né? Seja homem, seja mulher. Plantou, vai colher. E o grande problema é você pegar um tijolo sem cimento nenhum, ou um piso. Você vai, vou reaproveitar esse piso aqui, porque ele subiu, estufou. O que você vai fazer? Você vai arrancar de trás daquele que der, não é? Na hora de você colocar a mesma coisa? Não é. Dá ruim, não fica perfeito. Vai dar muito trabalho isso daí. A mesma coisa olhar para a nossa vida. Aí, ajudando o pastor a pregar no dia 25, do que se queixa o homem? Queixe-se dos seus próprios pecados. Perdemos o foco com facilidade. Perdemos o foco daquilo que nós estamos fazendo. Perdemos o foco da família, perdemos o foco do estudo, perdemos o foco da igreja, perdemos o foco de tudo aquilo que a gente se colocou para fazer. Tem gente que se coloca para fazer, para estudar, se formar, e depois perde o foco, aí diz, eu não consigo mais. Tem pessoas que se colocam para trabalhar na igreja, daqui a pouco perde o foco, não consegue mais. E assim vai indo em todas as áreas da nossa vida. E eu pergunto para você, o que é que está roubando o seu foco? Quando vai ver, você começa a perder muito tempo da sua vida com coisas que nada edificam você. Quem está entendendo? É uma realidade. Às vezes as pessoas dizem assim, nossa, vou passar 5 anos estudando numa faculdade. É tempo ou não é tempo? Mas você não vai ter que passar 5 anos da sua vida de qualquer jeito? Você pode passar 5 anos estudando ou 5 anos olhando para o céu. Essa é a diferença, sim ou não?
Então o problema não é o tempo. O problema é o foco que você vai ter nesse tempo. E muitas vezes eu falo para você, eu estou falando de carteirinha, irmão. PhD em perder tempo muitas vezes na minha vida. E hoje eu poderia estar muito mais além. Eu poderia estar muito mais longe do que eu estou hoje. Talvez eu esteja engateando coisa que eu poderia estar dando cambalhota hoje. Quem está entendendo? Diga para a pessoa ao seu lado, desperta. Os inimigos disseram. Não foi no começo da obra. Ele já estava com a obra pronta. Talvez você já tenha começado coisas na sua vida. O inimigo vai querer tirar o seu foco. E quando tirar o seu foco, as coisas não farão mais sentido para você. E a pior coisa é fazer as coisas sem sentido. Se você perder, e eu conheço gente, eu não estou falando aqui de bobo. Só de líder de uma igreja chamada Igreja Apostólica Efrata, nós vamos para o 12º ano. Eu não me converti ontem, eu converti hoje, agora de manhã também mais um pouquinho. Né? Mas eu não conheci o Senhor Jesus ontem. Eu já estou numa caminhada e eu vejo isso acontecer com um montão de gente. As pessoas começam animadas e constroem e estão felizes da vida. Daqui a pouco elas dizem o que não faz mais sentido. Alguma coisa aconteceu. Você vê que está no linguajar das pessoas, muitas vezes, elas dizerem assim, não, você está assim? O que se costuma dizer para uma pessoa que se converteu esse mês? Ela está cheia de gás. Ela quer estar na igreja, ela quer mais culto, ela quer adorar. Ela disse que quer ser pastor, ela disse que quer ser ministro de louvor, ela quer tocar o violão, ela quer tocar algum instrumento, ela quer ser diaconato, ela quer ser da intercessão também. Ela quer tudo na vida dela. Em que estágio ela está? Do primeiro? E o que os crentes velhos dizem para essa pessoa? Isso vai passar. Ridículo. Mas é isso que diz, é ridículo. É ridículo porque é antibíblico. O que foi que a igreja de Éfeso ouviu de Jesus Cristo? Vocês trabalham, vocês fazem tudo, vocês são show de bola, parabéns para vocês. Mas eu aconselho vocês que vocês voltem ao primeiro amor. Aonde vocês caíram, ou seja, vocês deveriam estar animados e cheios de gás desde o começo da vida de vocês. Hoje vocês são trabalhadores sem sentimento. Hoje vocês fazem obra sem amor. Hoje vocês cantam sem amor. Vocês pregam sem amor. Vocês abrem igreja sem amor. E se vocês não voltarem ao primeiro amor, sem chance. Lembra-te da onde caístes. Da onde você caiu? O que foi que te aconteceu? O que foi que quebrou as tuas pernas, Mefisbosete? O Senhor te chama e diz, é dia de restauração para a tua vida. O que foi que aconteceu na sua caminhada? Jesus está dizendo, lembra-te da onde caístes. Aí você coloca a culpa em quem? Ninguém. Jesus disse, eu vou ler para você, acho que vocês estão com dúvida. Abre lá em Apocalipse. Apocalipse. Sendo a gente ainda não pregou as cartas do Apocalipse, né? E eu nem vou pregar. Os pregadores que vão pregar, eu não. Vocês, já preguei muito. Já está na hora de vocês exercitar tudo aquilo que vocês aprenderam. Capítulo 2, versículo de número 4. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que você tinha no princípio. Dá um sorriso bem gostoso, olhando nos olhos dessa pessoa ao seu lado. Diga assim, você é o mesmo do começo. André, vem cá, André. Vem cá, filho. Toca aquela primeira essência para nós. Eu amo esse louvor. Achei lindo. Coloca aí, Deus. Tem aí a letra? Pensa nesse louvor hoje. Eu estou tão cheio de coisa dentro do meu coração para compartilhar que eu falo, meu Deus do céu. Mas tudo coisa que edifica você. Abre os teus olhos, abre os teus ouvidos para ouvir isso. O que o Senhor está dizendo para nós.
Aleluia. Esse amor de uma criança que corre para a presença de Deus, que não quer ficar longe, que lembra com saudade daquela criança que tinha ânimo, amor para tudo. Se Deus nos disse, o Senhor Jesus disse para a igreja dele: lembra-te de onde caístes. Eu tenho outra palavra para pregar à noite, mas dá vontade de pregar essa daqui também, lá na igreja que eu fui convidado. Não são as boas obras. Às vezes a gente cresce. A gente conversava isso ontem, né, pastor? A gente cresce, a igreja fica bonita, a gente fica mais maduro e tanta coisa vai acontecendo que são coisas boas. Apresentamos boas obras ao Senhor, que lindo. Mas o Senhor diz assim: estou procurando o teu coração em tudo aquilo que você faz. Não é fazer, é ser. Não é ensinar, é viver. Não é falar o que tem que ser feito, é fazer. Às vezes, a gente para pensar o que é o impacto da santidade na nossa vida, o que é a presença de Deus, o que é a glória de Deus em nós, o que é essa presença do Espírito Santo, onde você chega num lugar e as pessoas dizem: que cheiro é esse? Que perfume é esse que você está? É porque souberam que você estava com Cristo. E ao perfume de Cristo, nós somos o bom perfume de Cristo. Onde a gente chega, ao invés das pessoas dispersarem, as pessoas querem ficar perto, porque tem o bom perfume de Cristo na gente. Não tem para onde voltar. Esse é o único lugar que você tem que voltar, e eu tenho que voltar todos os dias. É o primeiro amor. Sempre. Quando você estiver cansado, volta ao primeiro amor. Quando você estiver pensando em desistir, volta ao primeiro amor. Uma das coisas que sempre eu procuro me sacrificar para a gente ter todo esse espaço é quando a gente vê a alegria das crianças daquele lado. Não pode deixar de ter. Eu ouvi um testemunho de uma pessoa que, segundo ela diz, depois de ter estudado tanto, ela se tornou um ateu. Não consegui ver até o final. Mas eu falei: irmão, se a gente trocar ideia, acho que eu pego o teu coração, que eu já peguei tudo que você está falando. A pessoa dizia: eu me lembro, quando era criança, eu estava na escola bíblica. Eu me lembro a alegria de estar ali. A pessoa está lembrando com saudade dos seus primeiros passos, do seu primeiro contato com as coisas de Deus. Você imaginou isso? Quanto tempo faz que você não se alegra como uma criança correndo para lá e para cá e feliz da vida? Um professor de psicologia falou que estava no trem, no metrô, e é um senhor que devia ter uns seus 60, 70 anos, estava ali, ele segurava naquele cano assim que fica de apoio, né? E aquele senhor de 60, 70 anos ficava assim, ó, trocando a mão e pegando assim, no ferro assim. Coisa de criança. E aí, ele, analisando a situação, disse assim: será que ele é dono das faculdades mentais dele? Coisa de criança. E ele via a alegria daquele senhor. De repente se aproximou uma menininha: vovô, já está chegando a hora da gente descer. Ele falou: não, ele está bem. Senão não teriam confiado uma criança nas mãos dele para pegar um metrô. Ele só estava sendo feliz por um momento como criança, sem se preocupar com o julgamento de ninguém. E quantas vezes deixamos de fazer aquilo que nós amamos, preocupados com o julgamento das pessoas?
Quantas vezes nós preparamos ministrações e palavras preocupados com o julgamento das pessoas, e o que Deus está dizendo, sou eu. É com Deus o relacionamento. Diga assim, é com Deus o relacionamento. Aí ele diz, veja até onde você caiu. Olha que distância. Olha que distância. Falei, pastor, eu queria usar. A gente estava conversando sobre... Eu estou falando aqui do que Deus está colocando no meu coração, amém? Confesso, não tem nada aqui. Ó. Não tem nada, não tem esboço nenhum na Bíblia. Usar essa passagem. Quando a gente estava namorando com alguém apaixonado. Imagina você sair daqui e ir a pé até o Center Norte. É logo aqui do lado? Não, mas eu estou imaginando uma hipótese. Vou encontrar a Elaine, minha esposa, lá no Center Norte, né? Mas só que a gente namora. Tá em carro, não tem moto, não tem nada. Vou a pé até lá. Tudo para ver a minha amada. Chega lá, ela já tá para entrar no ônibus para ir lá para Casa Verde. Aí eu chego lá e simplesmente dou um beijo e falo assim, vai com Deus. Volto a pé até aqui de novo. Só para ter dado um beijo na pessoa que eu amo. É um tonto. Que papelão, Alex. Saiu a pé daqui até lá. Quem já fez um negócio desse assim? Não precisa ter sido até o Center Norte, gente, não sei. Qual foi a loucura que você fez? Depois da semana que eu fui tonto. Aí, de repente, até você se casou com essa pessoa. Você mora num sobrado e a pessoa diz assim, amor, pega água pra gente. Ah, se liga, né, mano? Eu vou descer pra pegar água, velho. Você vai descer lá, pega você. Não é, pastor? E aquela essência da conquista? Você vê como eu estou fazendo uma aplicação fácil da gente dar risada, da gente ver casamento, da gente ver pessoas, mas tudo isso na nossa vida. Porque nós acabamos nos acostumando com as situações, nos esquecemos do amor, de cultivar o amor, do primeiro amor, de cultivar essa essência. Então, eu confesso para vocês, eu não estou dizendo, preste atenção, não estou dizendo de cansaço físico. Esse dia eu passei lá na loja, né, Jai? Eu falei pra Jai, a Jai estava lá com o Bielzinho, o Alex trabalhando. Eu falei assim, Jai, eu tô daquele jeito assim, me joga num canto e fala, esqueço de você. A vida esquecer de mim, me joga lá no canto, deixa ali no meio daqueles tapetes ali que eu fico acabado. Cansaço físico. Isso é uma coisa. Basta uma noite de sono bem dormida, resolve. Mas é aquele cansaço que você dorme, mas não te faz ter vontade de viver. Aquele cansaço que não faz você ter vontade de estar na igreja. Aquele cansaço da vida que você não tem mais expectativa. Esse daí é o que Deus está dizendo. Cansaço físico, uma boa alimentação, uma bela noite de sono, você acorda top no outro dia, toma um cafezinho, com um dia lindo, maravilhoso desse, amém? Mas e quando você está morto por dentro? Você está acabado por dentro. Eu quero dizer para você, há poder de ressurreição na tua vida. Há poder de ressurreição. Começa a fazer o que você ama. Faz o que tira os seus pés do chão. Amém? Faz o que tira os seus pés do chão. Aleluia! Se você ama louvar, louve. Se você ama adorar, adore. Se você ama pregar, pregue. Faça o que você ama. Porque quando você faz o que você ama, você se torna uma pessoa imbatível. Você ama o que você faz. E é nítido nos seus olhos o teu amor. Eu posso falar para você, de todo o meu coração, eu me sinto muito criança com Deus. Eu amo tudo que eu faço. Não, na minha cabeça, já passou cansaço? Sim, normal. Mas desistir, parar, nunca.
Eu amo tudo isso. Eu amo não somente cuidar de coisas, eu amo pessoas, eu amo cuidar de pessoas. Eu amo o que faço. Seus olhos têm que brilhar. Diga para a pessoa ao seu lado, seus olhos têm que brilhar. Amém. E é tudo, viu? O zoinho tem que brilhar em tudo. O zoinho tem que brilhar em tudo, amém? Ai, Jesus. Me perdi aqui. Deixa eu finalizar aqui o Apocalipse. A gente finaliza lá o Neemias. Veja até onde você caiu. Olha a distância que você está. Você já não é mais aquela mesma pessoa. Você já não faz mais com amor. Você está desanimado. Você está cansado. Você não tem ânimo. Veja até onde você caiu. Arrependa-te. Fala assim, a culpa é do apóstolo, a culpa é do pastor, a culpa é da Ébora, a culpa é do Daí, a culpa é do André. A culpa é? A culpa é? A culpa é minha. Porque eu deixei pessoas serem maiores do que aquilo que eu acredito. Então a culpa é minha. Eu deixei as pessoas abortarem os meus sonhos. Não, você precisa ser o primeiro a acreditar naquilo que você faz. Quem está entendendo pode dizer glória a Deus? Ai. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início você praticava. Sabe por quê? Eu não esqueço de uma cena. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, cheguei em casa, minha mãe não tinha sido ainda, né, mãe? Eu cheguei assim em casa, no sofá, e eu falava para ela de ser batizado no Espírito Santo, aquela alegria. Meu Deus, aonde eu estava na escola, quero falar. Lembra-te desses momentos. E não somente lembra, não somente pense, não somente sonhe. Comece a fazer o quê? Pratica as primeiras obras. Diga assim, tenha uma ação. Amém? Deixa eu voltar lá no Neemias, que é pregando Neemias, né? Neemias tinha, versículo de número 9. Eu já saquei. Essas acusações, esses convites estão querendo me fazer tirar do foco. Se teu trabalho te tira do foco, se teu estudo te tira do foco, se a internet te tira do foco, qualquer coisa que te tire do foco está errado. Não pode ter vindo de Deus. Porque Deus jamais vai te dar uma coisa que te tire da presença dele. Isso eu afirmo para você. Nossa, tem um trabalho que é uma bênção. Só não vou conseguir mais servir ao Senhor dia nenhum. Não posso mais estar na igreja, não posso mais fazer a obra, não posso mais fazer nada. Então não é bênção. Não é bênção. Como que Deus vai te dar uma coisa para te destruir, para te tirar da presença dele? O Senhor me deu um apartamento lá na praia. Eu nem peço um apartamento lá na praia, só se eu tiver condições de morar lá. E condições de vir para cá, mas vai ficar inviável, a distância é muita. Dá para mim estar aqui e estar lá na praia ao mesmo tempo? Não dá, vou ter que fazer uma escolha, eu já escolhi. Estar aqui fazendo a obra de Deus. Então, se Deus me der um apartamento na praia, só se for para me locar e ganhar dinheiro com locação. Amém? Então Deus pode dar. Mas não dá para me morar lá, fica inviável. Porque vai me tirar do propósito qual Deus me colocou. Não é assim, pastor? Não, aquele emprego lá é para você gerenciar. Vou te dar uma equipe. Você vai ganhar muito dinheiro. Você vai ganhar uns 50 mil, 100 mil reais no mês. É bênção? Não é bênção. Aposto é 100 mil reais, Fátima. É bênção no mês. Não, não é. Você não pode estar no domingo na igreja, você não pode estar à noite, você não pode estar servindo ao Senhor lá. Não, mas eu posso servir ao Senhor lá dentro da empresa, ganhando meu dinheiro. Não foi isso que Deus me deu. Deus me deu outra coisa. E eu não posso abrir mão. Então não é bênção. Mas é muito dinheiro, você vai ficar muito bem. Não é bênção. É o inimigo querendo tirar o foco. Não, apóstolo, é muito bem. Se eu abraço, quem ama mamon não consegue sacrificar a Deus. Quem está entendendo? Apóstolo, eu não posso trabalhar. Vocês estão entendendo com o equilíbrio que eu estou pregando? Primeiro lugar é primeiro lugar. A única coisa que a gente pode dizer com firmeza que tem que ser o cristão é buscar em primeiro lugar o reino e as demais coisas
A gente não busca, elas são acrescentadas porque Deus dá. Amém? Deixa lá. Vamos para Deus, vamos fazer o que o Senhor quer. Ele continua para a gente finalizar aqui hoje. Assim, continuei, versículo 9. Estavam apenas tentando nos intimidar e imaginavam que iríamos interromper a obra. Assim continuei o trabalho com determinação maior ainda. Ele não perdeu o amor. Ele continua no mesmo pique que ele começou. Oh, coisa linda. 52 dias trabalhando. Ele continua da mesma maneira de quando ele começou a orar e falar com Deus. Ele está no pique. Neemias, ele está no pique. Ele está empolgando as outras pessoas. Ele está fazendo, você vê Neemias, ele fala, vamos embora. Vamos fazer a coisa acontecer. Vamos levantar um muro, vai para cá, vai para lá. Vamos fazer a coisa acontecer. Não desanima não, vamos embora. Neemias, mas já faz quase 52 dias. E daí? A obra ainda não está pronta. E disse: algum tempo depois fui visitar Semaías, filho de Delaías e neto de Metabel, que não podiam sair de sua casa. E ele disse: vamos nos encontrar no templo de Deus e trancar as portas. Esta noite seus inimigos virão matá-lo. Eu, porém, respondi: alguém da minha posição foge do perigo? É o Paulo dizendo: eu vou deixar de ir para Jerusalém só porque eu vou morrer. Só porque eu vou morrer, eu vou deixar de ir para Jerusalém. Eu vou pregar o evangelho. Eu já estou pronto a entregar minha vida. Ela já não é mais preciosa aos meus olhos. Ixi, isso vai morrer muito, hein? Vai morrer muito. E aí ele diz assim: eu, porém, respondi: alguém da minha posição deve fugir do perigo? Alguém como eu deve entrar no templo para salvar a vida? Eu não farei isso. O que ele percebeu? Diga assim: discernimento. Diga assim: eu preciso de discernimento espiritual. Isso é discernimento espiritual. A Bíblia nos diz o quê? Que o carnal não discerne bem as coisas, mas quem é espiritual consegue discernir bem todas as coisas. Ele consegue ver de longe que é o inimigo querendo derrubar. Ele consegue ver de longe que é o inimigo tramando as situações para que ele perca o foco. Não perca o foco. Pior agora é que existem pessoas que podem ser contratadas se dizendo em nome de Deus. Assim diz o Senhor. O Senhor não diz duas coisas, Ele diz uma só: buscar em primeiro lugar o meu reino, as demais coisas serão acrescentadas. Eu te chamei, eu estou dizendo para você: volta ao teu primeiro amor. Aquilo que os homens entendem, Deus não passa a mão na nossa cabeça. Ao culpado Deus não tem por inocente. Aí eu sou inocente. Aí Deus diz: eu te conheço, fulião. Diz para a pessoa ao seu lado: eu te conheço, fulião. O grande problema, irmão, olha só, qual é o maior problema quando uma pessoa vai ser julgada por um juiz na terra? Ele se baseia em quê? Em dados. Por exemplo, um juiz vai julgar uma pessoa que o advogado está alegando que essa pessoa tem problemas mentais. O juiz sabe se é verdade? O cara cometeu um delito e o advogado está dizendo: não, mas ele tem problema mental. O juiz não sabe julgar isso. Aí ele vai chamar um psicólogo, o psicólogo vai fazer um laudo e vai dizer: não, ele realmente tem um problema. Ou não, safadeza, não é? Aí ele apresenta para o juiz, o que o juiz vai fazer? Baseado em quê? No laudo que o psicólogo deu, ele vai julgar aquela pessoa. E baseado no laudo, ele pode dizer assim: não, essa pessoa aí matou, mas ela estava naqueles dias fora da gaiola. Então, vamos atenuar a pena, ou então, não posso condenar essa pessoa. Ponto. Mas e se isso, o cara conseguiu burlar todo o esquema? Quem está entendendo? Aí o juiz, ele vai julgar com base em fatos que são apresentados para ele. Podem ser verídicos, podem não ser verídicos. Sim ou não? Ponto. O juiz é onipresente? O juiz é onisciente? O juiz é onipotente? Não. E no caso de Deus? Ele é onipresente? Ele é onipotente? Ele é onisciente? Então o teu laudo não vale. Porque ele é o juiz de toda
a terra, e ele tem os olhos que tudo vê. Aquilo que você consegue falar para as pessoas e justificar, com Deus não tem justificativa nenhuma. Quem está entendendo? Ele está dizendo aqui: eu ganhei. E os meus inimigos tinham contratado um profeta para profetizar, e a profecia que ele me trouxe era contrária à vontade de Deus. Maior profecia que existe são as Escrituras. Qualquer coisa que contradiga ela, rejeita. Não existe outro evangelho a não ser o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo ainda afirma: se um de nós decidirmos, porque pode correr o risco de pregar um evangelho que não seja o evangelho de Cristo, seja maldito. E se alguém resolver pregar, também seja maldito. E se alguém se transfigurar em anjo de luz aí, para enganar as pessoas e pregar outro evangelho, seja maldito esse anjo também. Ponto. Palavra do nosso Senhor. Quem está entendendo pode dizer um glória a Deus. Porque o inimigo muitas vezes vai usar a boca de pessoas para tirar você do seu foco. Preciso saber se vou onde quero, se vou onde o Espírito Santo me direciona. Onde está aquela pessoa? Resolveu seguir tal pessoa. E aquela pessoa? Resolveu seguir tal pessoa. E Demas resolveu seguir o Deus desse século. Quem você decidiu seguir? Eu decidi seguir o pastor e lá para onde ele for. Eu decidi seguir a Gi para onde ela for. Deus mandou você lá? Não. Então você cumpriu a ordem do seu coração, não do Espírito Santo. E todo filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo. Aonde você vai, os seus passos precisam ser guiados pelo Espírito Santo. Amém? Diz a palavra que Neemias não tirou o seu foco e ele conseguiu reconstruir todo o muro de Jerusalém. Se você não perder seu foco, você vai conseguir. Se você perder o seu foco, sua obra vai parar. Você vai ser envergonhado. Não tire os seus olhos daquilo que Deus colocou nas suas mãos. Você pode se colocar de pé? O que foi que você começou a construir? Vai glorificar o nome do Senhor? Mantenha o foco. Está construindo? Vai ter desafios. Você vai ter que animar as pessoas que estão envolvidas com você. Mas não perca o seu foco. Quando você estiver fazendo, o inimigo vai usar várias coisas para tirar o seu foco. Eu não pedi para levantar a mão não, mas olha só. Muitas vezes as pessoas dizem: não consigo ler a Bíblia, não consigo ler, não tenho tempo para ler a Bíblia. Mas consegue estar no Facebook, consegue estar no Instagram, consegue estar no WhatsApp, mandar mensaginha, TikTok, mas não consegue ler a Bíblia. Diga assim: irmão Fulião. Diga forte: irmão Fulião. Cuidado. Porque não é que você não tem tempo, você não tem prioridades. E existem coisas que estão roubando o seu foco. Paulo diz: eu tenho alvo bem definido. Eu sei para onde eu estou indo. Defina bem o alvo da sua vida. E não tire o foco. Todas essas coisas eu não preciso explicar mais, amém? Você é inteligente? Quem entendeu? Coisas que tirem o seu foco. Esquece. Não deixa nada roubar o seu foco. Permaneça focado naquilo que você iniciou de fazer. Pode perceber que sempre é assim. Não muda. Não precisa ser PhD. Não precisa fazer faculdade para entender isso. As coisas não mudam. Começamos a relaxar com poucas coisas. Quando vai ver, nós relaxamos com grandes coisas. Começamos a não fazer sentido um dia. Daqui a pouco não faz 2, não faz 3, não faz 4, não faz mais sentido nenhum aquilo que você estava fazendo. Saiba fazer a coisa correta e ir até o final.
Apóstolo, mas estão falando contra mim. Estão levantando uma calúnia. Você é. Você não é. E por que você está tão preocupado? Deus é aquele que defende os seus. Descansa. Diga assim: descansa. Quem cuida de você não dorme. Não é assim? Descansa. Descansa. Quem cuida de você não dorme. Deus sabe da sua integridade. Você tem quem te defenda. O Senhor dos Exércitos. Você está íntegro? Deixa que Ele te defenda. Apóstolo, mas o inimigo está atacando. O inimigo está usando a boca de fulano, a boca de ciclano. Morra com o seu próprio veneno. Morda a sua língua. Porque eu sei os pensamentos que Deus tem ao meu respeito. Eu sei quem eu sou em Deus. Amado do Senhor. Chamado para uma grande edificação. Chamado a amar aquilo que faz. Volte a ser criança. Vibre. Se empolgue. Deixa o brilho voltar aos seus olhos na sua edificação.